Galera, beleza? Olha só, cara, a gente tá no episódio Candidatos, né? E hoje a gente vai ter um super bate-papo com um cara sensacional. Cara, o cara é do ramo, o cara é publicitário, o cara é também da comunicação, já foi representante comercial. O cara é, cara, multifacetado e hoje ele vem para trazer muita coisa legal para você que tá aí acompanhando, vai conhecer um pouquinho da história. Deixa eu ver se. Não, já esqueci. Deixa eu vou para minha cola aqui. Pera Eu aí. também tenho Que umas colinhas o aqui, nome não é tem grande. problema. Francisco Nilson. Não, Fernando. Fernando Nilson Velasco. Cara, Francisco Nilson vai ficar bonito, hein? tu gostou mais do Francisco? Não, prefiro o Fernando Nilson. É o famoso Neto Velasco. Neto, muito obrigado por Exatamente. você ter Obrigado, aceitado o Michel, convite de estar aqui com a pelo gente. bate-papo e espaço de conversa que tu tá me proporcionando. E assim, eu vou ser meio redundante, tá? Eu vou Seja. começar do início. Vamos lá. Entendeu? E assim, o que que é isso começar do início? Eu queria que tu contasse pra mim como é que é essa história. O Neto é da onde? É filho da onde? Nasceu aonde? Era netinho? Como é que era esse início de tudo? Conta um pouquinho pra mim aí, Neto. Cara, o Neto era netinho, sim. Tanto para a família quanto para os amigos do condomínio, né? Eu sou belenense, mas morei muito tempo aqui em Ananindeua. Olha só que legal. Muito bacana, né? Há 27 anos eu morei aqui. Estudava sempre em Belém, mas voltava aqui para Ananindeua quando meu pai retornava do trabalho. Fazer esse trajeto Belém Fazia esse Ananindeua. trajeto. E eu morava num condomínio que é até aqui perto, que tinham centenas de crianças. E aí, Caraca. uma delas era neto também, era mais velha do que eu, e para diferenciar, era netão e netinho. E Ah! até hoje a turma, que é meu amigo de mais de 30 anos, Curiosidade, que condomínio é esse? Biarritz, na Mário Rapaz, eu Covas. moro lá. Tu tá falando sério? Tô falando sério. Qual bloco tu moraste? Eu Tu moro no bloco 5. Eu morei no bloco. A minha irmã mora no bloco 9, apartamento 203, onde eu morei praticamente a minha vida toda. E ela Olha se só. casou e meu pai agraciou ela de ir lá começar a vida. Caramba, legal, É bacana. mesmo? É, eu moro. Cara, aquilo ali foi minha infância. Que legal. Eu vou pra lá, a nostalgia é rápida. Na hora Sim. vem. É, eu tenho alguns amigos que moram lá também. Hoje a maioria é aluguel, né? Na época que eu morava, eram moradores. Sim, Então era a morador. galera era Eu muito tenho uma mais amiga que eu unida. acho que tu deve conhecer ela. Ela também que cresceu lá, é a Tita. A Tita, irmã da Tati. Isso, irmã da Tati. Claro, elas eram do bloco 2, no Hum, primeiro andar, agora eu não vou lembrar exatamente se era o 104 ou 102. bacana. O mundo é pequeno, né, Conheço cara? toda essa galera. Cara, a gente poderia ter conversado isso nos bastidores. Era A gente verdade, tá né? conversando isso agora na gravação. Bacana. E assim, então conta pra gente como é que foi essa infância aí, lá no Biarritz, entendeu? Uma infância diferente da de hoje, né? Verdade, Porque né? ali era rua, era morado, mas era brincadeira de rua. Então era futebol toda hora, era pira-garrafa, era fura-fura, era joelho ralado. Não, É, famoso, vinha com o famoso relógio no joelho, né? E a exatamente. mãe, às vezes, tu quer brincar? Peraí, jogava aquele mertiolate. Ainda brigava contigo, eu Ainda te falei. Mas era muito gostoso, cara. Bacana. E É aí, outro tempo, né? é outro tempo, é um tempo em que as pessoas eram mais inteiradas, porque Sim. não estava ainda na era digital, né? Certo, Então verdade. isso nos deu essa oportunidade de ter pessoas que são amigas nossas há mais de 30 anos. Eu tenho 36 e tenho amigos que têm 33 anos aí de amizade. Que eu Caramba, conheci que com legal, 3, né? 2 anos de idade lá do Biarritz. E que Bacana, hoje hein? trabalham comigo, trabalham com meu pai, trabalham na nossa equipe de coordenação do que a Bacana gente vai isso. falar também lá na Sim, frente. com Ou certeza. seja, é uma família, né? Seja de sangue ou não, se tornou uma família. E assim, uma curiosidade, a gente estava falando ali, tem um campinho lá na frente, né? É, o Micozão. Aham, como é que era? Micozão. Não, essa é nova, hein? Não, era o nome que a gente Sim, dava. Era o sim. nome que a gente Pois é, dava. novo pra mim, eu não tinha escutado Não, esse. Micozão. Se tu for lá falar com os porteiros mais da antiga, Sim, fala, rapaz, eu entrevistei o Neto Velasco. Ele falou aqui que o nome disso aqui era Micozão. Micozão, Fiz né? muito gol lá, gostava de Mas jogar. então, se ele fez muito gol, isso significa que o Neto era bom de bola, verdade ou mentira isso? Verdade, verdade. Não vou ficar falando muito para não acharem que eu estou sendo prepotente, mas eu gostava muito de jogar bola. Era de camisa 9, às vezes, dependendo do time, camisa 10. Moleque! Só que aí depois foram vindo as lesões, a gente Sim, conhece um sim. pouco da farra, que tem aquela fase. Verdade. Ainda gosto de jogar bola, mas hoje bem menos, porque tenho o joelho já machucado, um pouco de dor na coluna ali. A Estou mais idade perto chega dos pra 40 todo do que mundo, dos né? 30, Sim, então. Que verdade. dos 30, desculpa. Então Bacana, né? tem Que legal. essa, como é que se diz? Essa recordação bacana que nos deixou um pouco também de dores. Tem uma coisa que eu sempre pergunto aqui, porque nesse início de tudo, tem aquela situação daquela memória afetiva, né? E uma das coisas que é um ápice da memória afetiva é
a culinária, né? Tem algum prato que o Neto, nessa época, assim, faz daquele revival? O Neto lembra que de repente a mãe ou a avó fazia, que até hoje, entendeu? Bate aquela coisa assim mais forte. Olha, mais um assunto que a gente não falou em bastidores, mas que eu sou amante, que é de gastronomia. Eu Olha só. cozinho e tenho estabelecimento, mas a Nossa, gente também vai cara. chegar lá. Certo. Nostalgia total com purê com carne. Quem era a pessoa que fazia A isso aí? Francisca, que até hoje trabalha com a nossa família. Cara, que Uma legal. segunda mãe. Ela também, ela chegou em casa, eu tinha 7 anos de idade. Ela viu meus 2 irmãos nascerem. Caramba, cara. E que aí ela legal. faz. Toda vez que quando eu vou na casa do meu pai, se eu puder Ela tá fazer. hoje ainda lá Ela com ainda tá seu lá, pai. ainda tá lá, nos ajudando. O trabalho é da É família. verdade. E aí, sempre que tem uma travessa ali de purê, tem gente que chama de escondidinho de purê, tem Sim, gente que sim. fala torta de purê, com aquele picadinho embaixo. Meu Nossa, amigo, mas pô, deu até tu vontade bota agora, um hein? queijo ali em Ah, cima, passa um garoto. ketchup, bota só pra gratinar, pronto, vai embora. Botar aqui, acabou o podcast Acabou o pra mim, acabou podcast, o cara. podcast. Legal também. Eu sou fascinado por carne, né? Muita gente fala, ah, picadinho. Cara, eu amo picadinho. Eu acho que Eu o amo picadinho também. também Bem é uma coisa. temperado? Meu Nossa, Deus do céu. com E é feijãozinho. versátil. Vai com E é feijão, versátil, vai com feijão. farofa, vai Verdade. com macarrão, vai com tudo. Então, essa aqui é aquela comida É, com que certeza. bate lá, aquela Com emoção, que certeza. reunia aquele domingo, aquela coisa. Era mais ou menos Era isso? isso, era isso, era isso. Cara, que legal, A que melhor bacana. comida do mundo pra mim até hoje, até hoje. Apesar da Bacana. gente ter a nossa gastronomia, que eu acho Sim, sim, maravilhosa, que tem coisas, mas não vou ser entendeu? hipócrita e falar. O que eu amo é o purê com carne, seja ele Pronto. com um bicho acebolado ou um picadinho. Fechou, bacana. Imbatível. E assim, ainda continuando nessa fase ainda do início de tudo, né? O Neto Velasco era aquele menino aplicado na escola? Era aquele garoto que sentava ali na frente, do meio, ou lá do fundo? Como é que era o Neto Ele nessa só época? cumpriu o dever dele. Ele cumpriu o dever dele, graças Com a Deus. louvor, Com né? louvor. Não dava trabalho a ponto de ter que ficar de recuperação ou já ter. Não, isso nunca mais. Eu não era o cara da linha de frente. Eu era o cara do fundão, eu Entendi. era da bagunça, Certo. chefiava algumas molecadas na minha época, Pronto. brigava com um, brigava com outro. Hoje a gente tem uma maturidade diferente, E obviamente. assim, ainda falando desse início, tem uma coisa que eu acho super legal, é que a gente quando é criança, né, a nossa cabeça é diferente, né? A gente vive num Totalmente. mundo paralelo de certa forma, Do Bob. num mundo de fantástico mundo de Bob, né? E assim, Neto, nesse início de tudo, o Neto queria ser alguma profissão, porque às vezes a gente quer ser profissões mirabolantes que não tem nada a ver com o que a gente é hoje. Nessa época, o Netinho queria ser o quê? Como todo cara que sabia que tinha um potencial para jogar bola, queria ser jogador. Olha Só só. que a gente não tinha muita ideia do como você se sacrifica para ser jogador de futebol, né? É uma classe que as pessoas ainda não respeitam no potencial que tem que respeitar, Sim, sim. porque é desgastante. 1% dos que tentam, que chegam nesse nível de salários astronômicos. Então a gente tem sim que tirar o chapéu para quem tentou até o final e conseguiu, e para quem tentou, bateu na trave e não conseguiu. Porque você larga a família cedo, você divide alojamento, Verdade. né? Não come o que É quer, sacrificante, é né? sacrificante. E aí, quando eu cheguei perto disso aí, eu estava perto do meu vestibular. E aí a estrutura que eu tinha familiar fez com que o meu pai me deixasse à vontade, porém me fizesse a exigência, termina seus estudos. E ao mesmo tempo que tu termina os estudos, tu acaba já estando um pouco mais velho para o futebol, Entendi. e aí tu acaba não seguindo. Beleza. Mas talvez realmente não era para ser. E assim, falando ainda de futebol, pra gente virar a página, quem era o teu ídolo da época? Da época, Robigol, meu amigo. Robigol, né? Robigol, o melhor que eu vi Olha, jogar no Robigol, Paysandu. inclusive. Que eu vi jogar no Paysandu. Inclusive, Robigol, queremos você aqui, hein? Vem, Robson, vem contar a tua história. Vem Tem contar, uma geração nova aí que precisa já te conhecer. trouxe o cara, já trouxe, Tem uma geração nova que precisa te conhecer. trouxe Ageu Sabiá, já trouxe Landualdo, entendeu? O Landu já é mais da geração do Robson, né? O Ageu Era anterior, né? já da época aí do como é o nome dele? Highlander. Do Highlander, do Maracanã, do próprio Zé Augusto, logo quando chegou no Paysandu, se eu não me engano, ele é maranhense. O Zé Augusto vai vir aqui, a gente já tá com a agenda marcada Vem, em Zé, breve. o Zé é do mesmo partido que o meu. Zé do Terçado vai Zé vir do aqui. mesmo partido que o meu. Bacana, gente conhece, legal, a gente bacana. conhece. Então, beleza. Então a gente já falou um pouquinho desse início e tal. Vamos dar uma adiantada. Você falou ainda agora daquele período de você tá naquela linha que você vai ter que escolher. Ou eu vou pro futebol, ou eu vou seguir minha vida acadêmica, né? Certo.
E aí você escolheu a vida A acadêmica, vida né? acadêmica, a E vida o que acadêmica. seria essa vida acadêmica? O que o Neto escolheu para ele? Para te ser bem sincero, meu amigo, na época em que eu tinha que escolher, eu estava numa dúvida cruel, né, entre direito, na época, desculpa a expressão, mas era isso mesmo, era uma moda, Sim, né? O medicina um pouco mais distante, medicina era para a galera da linha de frente, né? verdade. E para a galera da linha do meio para trás, o direito estava na moda, todo mundo queria advocacia e tudo mais, só que eu não me imaginava. E na época, se eu não me engano, tinha até umas faculdades fora que o cara fazia, né, do Várias, direito, né? várias, Ia para o várias. Paraguai, se eu não me engano. Tinha, enfim, tinha uma. Tinha. Isso tem, hoje tem na medicina, né? Sim, Paraguai, começou Argentina, agora isso. exato, mas na época era de direito. Era verdade. E a minha família, a maioria é advogado. Então, eu mesmo me impressionava. Não tinha pressão dos meus pais. Meus pais sempre foram maravilhosos comigo. Mas eu tinha uma paixão pela comunicação. Certo. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu lembro que eu fiz na Face Direito e fiz na Unama Publicidade. Cara, eu estudei na face. Foi? Estudei. Aí eu não passei em Direito na Face e passei de sobra em Publicidade e Propaganda, em Comunicação Social, na Unama. E aí começa a minha trajetória na comunicação. Cara, que legal, hein? A comunicação, na verdade, é algo que me encanta. Na verdade, hoje eu trabalho com comunicação, né? É, sim. Então é algo que realmente me fascina muito. E como é que foi essa situação de passar, né? E a realidade, o dia a dia, o cotidiano É dentro de diferente, uma né? universidade? É diferente porque quando você pensa em publicidade e propaganda, eu vou logo direto no assunto, a gente vai logo procurar saber como é que faz marketing, vai procurar saber como é que a gente se comunica dentro de PJ, né, de pessoa física, pessoa Sim, jurídica, essa diferença. Só que não, né? Tem muita técnica, tem muita teoria. verdade. E aí é quando a gente se pergunta o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu estou Caramba. fazendo fotografia, não é o que eu quero, mas tu tem que estar lá, É verdade. Tem né? que, tem que atravessar por todas as Tem que etapas, né? atravessar por todas as etapas. Só que no meio eu já estava apaixonado pelo que eu estava fazendo, Bacana. entendendo de tudo um pouco e conheci pessoas nessa trajetória que foram as pessoas que fizeram parte da minha vida profissional, do início da minha vida profissional. Então, para mim, só foi coisas positivas Bacana. dentro da universidade, dentro da faculdade. Tinha alguém, algum cara famoso da época? Porque assim, sempre quando vem alguém aqui, eu estudei com o Márcio Lins, eu estudei com. Tinha alguém Não, não, Te assim, lembras? que hoje tenha uma figura pública, não estou lembrado. Eu lembraria, Michel, não estou lembrado. Certo, beleza. Não estou lembrado. E aí concluí o curso. Concluí o curso, e assim que eu concluí o curso, eu fiz ele com um grande amigo meu, que ele era, não amigo, mas era um colega na escola. Sim, Ele era um ano acima do meu. Quando eu ia jogar bola, ele era goleiro e tal. E quando a gente cai na mesma sala, a gente cria uma amizade com por ter vindo do certeza. mesmo colégio, né? Sim, E aí a gente faz o TCC, e a partir disso eu vi que eu queria trabalhar com vendas. certo. E na época, não sei se tu vai lembrar, estava muito em alta aquela mídia indoor, TV em Sim, sim, estabelecimentos que sim, passam sim, propaganda. sim. E aí a gente não tinha, né? Eu era muito novo ainda. Eu sabia o que eu queria naquela época, mas não sabia quanto custava, não sabia toda a burocracia. E aí a gente falou, bora abrir uma empresa de comunicação. E a partir dessa empresa a gente vai comprar televisões e a gente vai bater de porta em porta para botar a televisão, vender a mídia. Sim, Foi um sim. fracasso. Caramba, cara. Foi um fracasso. Mas como vários grandes hoje Na empresários verdade, fracassaram, isso faz eu não tenho parte. vergonha de falar. Faz parte do processo, porque é com os erros que a gente aprende, né? Exatamente, exatamente. E hoje esse meu amigo ele trabalha no ramo gastronômico, olha como as coisas são. Cara, que E legal. nunca foi por culpa dele ou por culpa minha, foi pela inexperiência total que a gente tinha na época. Bacana. E aí, esse meu amigo Rodrigo, um abraço. O Rodrigo sai e eu falo, não, eu vou ficar com a empresa. E eu transformo ela numa empresa de representação. Certo. Já tinha o CNPJ, só muda de atividade da empresa. Transformei a empresa em uma empresa de representação e comecei a pesquisar na internet o que eu Produtos, o que poderia que você vai trazer trazer, para representar o aqui no que eu vou estado? trazer de diferente para cá. E aí tu estava me falando dos teus patrocinadores, tem uma cachaça aqui. Eu Sim. comecei vendendo cachaça, Olha só, vendendo bacana. cachaça. Comecei a pesquisar e eu falei, bem, era uma outra coisa também que eu precisava de maturidade para entender melhor. A minha visão na época foi, vou trazer o diferente, eu vou trazer o prêmio, que não tem em Belém. Sim, E sim. eu trouxe uma cachaça de mel e limão, chamada Cachaça Bi. Fez muito sucesso, acredito, para te ser bem sincero, Michel. Se eu tivesse um poder financeiro para investir 1 ano, 2 anos nela, sem pensar em liquidez, em lucro, Sim, sim. eu teria feito ela aqui no mercado, mas a gente não tinha esse aporte.
Só me deram a oportunidade de representá-la e vender aqui. Entendi. Mas era uma cachaça premium que não era qualquer pessoa que queria comprar. Ou seja, o teu nicho era um nicho bem Era um nicho menor. muito exclusivo, pequeno, que existia, Ou porém seja, a pequeno. rotatividade A era. rotatividade era menor. Aí depois tu vai entender que tu precisa ter um equilíbrio de venda. Tem que ter um Dentro do produto teu de entrada, portfólio, tu né? tem que ter o de giro, e aí sim tu vai entrando com de giro e tu fala, olha, compra aqui 10% só desse produto. E aí, Sim, assim tu sim. vai. Assim faz as grandes É distribuidoras, verdade, verdade. não é verdade? Uhum. Mas me faltou também essa experiência. Aí o que acontece? Eu vou fazer MBA em gestão e marketing, Caramba, olha aí. na FGV, na Fundação Getúlio Sim, Vargas. sim. Aí eu- Lá no ideal mesmo. Lá no ideal, Sim. lá no ideal. Lá na São Francisco. Uhum. E aí é quando tu começa a criar uma casca grossa, entender direito. Pô, só professor fera. Cara Cara de São Paulo, cara de com Rio de vivência, né? Janeiro. Traz a É. sua O expertise, cara que né? já foi ou era do marketing da Globo, outro era de não sei da onde. E assim, cada experiência que a gente trocava com esses caras, eu falava, cara, é isso que eu quero pra mim. É comunicação e venda, comunicação e venda. Eu quero isso pra mim. Então eu continuei com o produto, mas continuei indo atrás de outros. Entendi. Continuei indo Aumentar o atrás de- leque, né? Aumentar o leque. No que isso deu? Me deu dinheiro, não me deu dinheiro, mas me deu know-how. Certo. E aí, pulei um pouco essa parte. Em frente ao Biarritz, que a gente falou no começo Sim. da conversa, tem o Green Garden. E tinha um grande amigo meu chamado André, André Paulo. André também, um abraço. André hoje mora nos Estados Unidos. Pô, legal. E o André caiu na minha sala de MBA em marketing. Batendo papo, desculpa, gestão em marketing. Batendo papo, o André tinha uma distribuidora, até hoje a família dele tem. Eu falei, cara, tô com um cara que tem uma distribuidora. Pô, Eu tenho a entrada dos produtos, bora unir as forças e vamos distribuir isso. Pô, é a fome com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer. O André pegou, topou, inclusive fizemos nosso TCC também, foi com outro grande amigo, falando sobre isso, sobre a nossa empresa de distribuição. Bacana. Tiramos 10, obrigado Dedé, Ah, garoto. como eu chamo ele, Dedé. E aí a gente vai para o mercado, ganha ele, não ganha dinheiro, mas ganha o mercado, ganha experiência, Sim, sim. conhecemos a pessoa certa, para a gente entrar num ramo chamado gastronomia. A gente abriu nosso próprio estabelecimento. Olha aí que legal. Até hoje ele vive, mas hoje ele é só meu. E na época o André se formou, desculpa, a gente se forma em gestão e marketing, o André vai passar um ano em São Paulo e eu desenvolvo essa ideia. E quando ele chega, eu falo: olha, tá aqui a ideia, eu só tenho 50%. Quer entrar? Quero. Se chama Veropinha, que fica na Mundurucus, bem em frente à Praça Batista Pô, já Campos. É quero um conhecer, boteco hein? gastronômico. Quero conhecer. Drinks diferenciados, pratos diferenciados. Bora lá criar um conteúdo. A gente faz intercâmbio de cultura gastronômica. Eu pego a ideia de alguma comida que é da Tailândia, mas eu boto os temperos daqui do Pará. É muito bacana. A gente está em reforma agora. Eu trouxe recentemente um cara que tu deves conhecer, o Thiago Guarani. Claro, conheço. O Thiago é muito safo. Veio aqui com a gente. O Thiago é muito safo. Contou Não, mas o pra Thiago é outro nível cozinhando. Eu sou cozinheiro amador, nota 10, vamos dizer assim. O Thiago é profissional, Sim, né? O Thiago é sim. profissional. Ele aqui com a gente, foi um papo também muito legal. Assiste depois lá, ele dá umas dicas muito legal. Legal, deixa Thiago comigo, esteve aqui vou comigo, assistir. bacana. Eu, às vezes, quando eu tô deitado ali, querendo pegar no sono, eu falei, sabe de uma coisa? Vou lá no YouTube, fico vendo receita. Certo. Eu nunca fiz nenhum curso presencial de gastronomia. Olha só. Todos que eu tenho Olha aí, galera, são super online. dica, hein? São online. Aqui, Eu fiz muito na pandemia, cursos online, e hoje, pelo menos 50% do cardápio do meu estabelecimento é assinado por mim. Bacana, cara. Legal mesmo, hein? Eu preciso conhecer, já fiquei curioso. Conhecer e quem sabe eu vou cozinhar para ti lá. Ah, pronto, galera. Olha, de repente, quem sabe... Fica aqui a promessa. Fica aí, Michel do Guia Podcast, conhecendo lá o Veropinha, Exatamente, né? Veropinha. Cara, bacana. Boteco gastronômico. Já me senti convidado. É show, vai. Já vou lá. Cada sua. Pronto, bacana. Então, esse foi um outro ramo, né? Que te levou. Como é que são as coisas, né? A vida lá, às vezes, vai acabando levando a gente para uma determinada situação. E hoje, o que é legal, que tu faz algo que tu gosta, né, cara? Isso é super importante. E o que acontece? Eu cresci vendo a minha avó cozinhando, mas aquilo nunca tinha me dado tesão. Não, ela cozinhava. Ou seja, a vovó é cozinheira ainda? Era cozinheira, faleceu. Sim. E ela cozinhava muito bem. Né? Você estava falando do seu avô, eu tinha todo sábado, se eu tivesse a minha programação, se eu não passasse lá na casa dos meus avós, era briga. Então todo sábado a família se sentava, minha avó ficava lá cozinhando, Sim. depois sentava com a gente, ouvindo meu avô, vamos chegar também nesse assunto. Certo. E aí ela cozinha maravilhosamente bem. E eu não sabia que eu poderia ter um pouco do talento dela ali no sangue. DNA dela tá aí, né? Toda reunião de amigos tinha um churrasqueiro. Tinha um amigo churrasqueiro. Sim. Esse amigo churrasqueiro vai morar para São Paulo também. E aí, quem vai fazer o churrasco? E eu sou meio abusado, falei eu. E aí, errava no sal, errava no corte.
E aí eu fui aprendendo. Eu falei, Cara, não, que não vou legal. ficar apanhando. Aí eu comecei a comprar livro, curso online. Hoje, Rapaz, a gente tem muita coisa em comum, hoje sabia? que tu me der na mão, eu consigo fazer alguma coisa. Ó, Cozinhar. eu tenho um outro podcast, Uhum. depois tu dá uma olhadinha lá, que é específico de churrasco. É o Papo Churras. Sério? Vários grandes chefes daqui, Cara, eu amo, eu amo. aqui Eu do Pará já tenho veio aqui pelo também. menos uns 5 a 6 livros sobre A churrasco e galera, todos a estão galera top de concluídos na churrasco leitura. já tiveram sentado nessa cadeira aqui comigo Sério? no outro podcast. O meio top tá sentado aqui, então. Eu não sou tão top quanto os caras. Tem cara que vive disso hoje. Hoje Graças a Deus, o nível de a churrasco no gente Brasil, trouxe ele cresceu, né? a gente chegou a trazer o Bruno Capixaba, o Rui BBQ, Uhum. o Boli BBQ, toda essa galera aí dos festivais sempre tiveram aqui com a gente, Show, essa galera entendeu? muito entende O demais. Vitão O Vitão. teve É uma aqui galera que comigo. entende muito de brasa, né? De cocção, tem Sim, tempo, tem sim. altura, temperatura correta. Eu Essas ti- e técnicas eu eu trouxe, sei. eu tive o Eu só privilégio não de, tô praticando sim, agora. eu tive o privilégio de trazer recentemente o rei do porco do Brasil aqui, sentou aí nessa cadeira, entendeu? É o Adam Garcia do Ah, eu pensei que tu ia falar de São Paulo, ele é de de São São Paulo. Paulo. Ele é o Adam Garcia do Leitão de Gravata. Ah, tá. Não é da casa do porco bar, né? Não, é esse cara, é o cara, entendeu? Já foi na. Antes dele. Pô, me senti honrado, porque uma semana antes dele vir aqui, ele estava com Regina Bonfato no SBT. Tá com moral, hein, Aí eu meu falei, amigo? cara, olha, quem diria pegar um cara assim do nível desse foi bem legal. Esse é um ramo que desmitificou, né? Graças a Deus, E é um cara porque super simples, um cara super a acessível, carne de porco existia um preconceito imenso, verdade. E ele né? tirou tudo isso. Ele contou aqui as histórias, entendeu? Exatamente. E desmistificou Hoje tudo dessas de isso. proteína que a gente conhece é mais saudável. É mais saudável a Sim, carne de sim, porco, mais sim. saudável do que a bovina, Uhum. do que a das aves, ovino, tudo. Então, graças a Deus é um mercado que cresceu. De churrasco, então, hoje tem gente que consegue viver só É disso. verdade. Antigamente não. Não. Antigamente era Eu só o conheço, açougueiro. dessa galera que veio aqui, eu conheço vários que vivem só Antigamente era só disso. o açougueiro, né? Hoje Sim. não, tu tens o cara que vive de fazer churrasco, de ir para festivais, de fazer cursos online, de fazer Sim. curso presencial e dá uma bufunfa boa. Bacana, né? Legal. Se o cara for talentoso, E assim, e se eu quiser, bora aproveitar o espaço. Como é que é o arroba lá do Veropinha? arroba Veropinha. Veropinha. Vão lá, arroba Ó, Veropinha, galera, Boteco Gastronômico. anota aí. Vou dizer uma coisa para vocês: ninguém se arrepende quando vai lá. Pronto, olha aí, Tô te super dizendo, dica. tô te Já dizendo. sabem, arroba Veropinha. E em Exatamente. breve vou estar lá. Vou estar A lá. gente está em reforma, mas acredito que entre o dia 10 e o dia 15 agora de setembro a gente volta. A gente reformou toda a casa, questão de Ou decoração. seja, vem novidade por aí. Vem novidade tanto no cardápio, quanto na carta de drink, quanto no espaço físico. Nossa, então pronto. Melhor Já sabe, impossível, galera. a gente já está se Em preparando para breve, Veropinha de cara nova. de cara Um nova. update. Update. Pronto, legal, Update. bacana. E assim, Vou mandar no teu WhatsApp convite. manda pra mim que a gente já Na hora, alinha direitinho aí, tranquilo. a gente vai fazer. Eu tô inclusive devendo uma visita lá no nosso amigo Thiago. Eu acho que No Guarani. semana que vem eu vou ver se eu dou um pulinho lá. Eu não lembro se o Thiago ainda está fazendo isso. Eu não conheço, né, de um saber Sim, da vida sim. do outro, mas a gente sabe quem é. Porque, graças a Deus, o cara tá estourado aí no trabalho que ele faz. Verdade. Ele tem um espaço que não sei se era toda segunda, era algum dia da semana em que ele trocava. Toda semana era um país novo em que ele levava a cultura gastronômica. Ele deu inclusive agora, ele tem um espaço que ele contou aqui pra mim, na época ele estava lançando isso, já tá funcionando. Lá virou um mix. Você tem agora várias pequenas empresas que estão aglutinadas lá dentro desse nova cara do. É o. É estilo Vila Container. Miracuru. Miracuru. Entendeu? E assim, eu queria entrar agora Vamos. na parte política, entendeu? E assim, Neto, a política entrou na tua vida em Não que por acaso. momento, cara? Desde quando eu nasci. Desde quando tu nasceu? Desde quando eu nasci. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Fernando Velasco, meu avô, inclusive, tá aqui, ó. Cara, olha aí. Meu maior ídolo da vida. Caramba. Esse cara aqui que. Vovozão. Vovozão. Esse cara Tá com a aqui gente ainda? Não. Caramba. Quase 4 anos ele nos deixou. Sim. Foi o cara que todas as vezes que eu saí um pouco do trilho ele me buscava de volta. Era o cara que te colocava na linha, conversava né? comigo o sábado todo se precisasse, Bacana com uma isso, né, voz cara? baixa, sempre me dando os melhores conselhos, independente do que eu estava errando ou não. Foi um cara que me conduziu na vida. Acolhia, né? Me acolhia. Obviamente, todos os meus avós me acolheram, me deram muito amor. Mas a oportunidade que eu tive de poder ouvir ele com a experiência que ele teve de vida foi o que me trouxe até aqui contigo, né, do propósito que eu tenho esse ano.
Por que eu te falei desde quando eu nasci? Porque quando eu nasci, o meu avô era deputado federal. Olha só. Ele teve a oportunidade de participar da Constituição. A Caramba. Constituição que nos rege hoje, o meu avô tem Bacana lá a isso. assinatura dele. É um Legal. orgulho que eu tenho de falar. Só que antes disso, em 67, ele sai do Parque de Carvalho, né, do movimento estudantil, e vem para tentar ser vereador, com uma mão na frente e outra atrás. Meu avô fez a primeira campanha dele a vereador numa bicicleta, andando por Nossa. Belém, conversando, fazendo a política Caramba. dele. Isso aí o quê? Na década de 60, 60. quase chegando 70, 67, eu acho. Certo. 1967. E aí ele consegue se eleger. Consegue se eleger. E ele consegue depois se reeleger, e aí ele já vai começando a ter uma estrutura melhor financeira, Sim, sim. né? E aí depois ele sai da vereança, vai para o Banco da Amazônia, onde até 86 ele se torna candidato a deputado federal, a convite na época, do governador. E aí ele consegue, mais uma vez, se eleger e tem a honra e a graça de nos orgulhar de participar da Constituição Cara, que que hoje rege o legal, Brasil. né? Ele fez parte desse processo Ele fez todo. parte desse processo. Se a gente for lá hoje em Brasília, tem uma medalha lá de honra do meu avô. Tenho muito orgulho de Cara, falar isso. Então, por isso que literalmente eu nasci dentro da política. cara, realmente, né? Literalmente. Então, Ou seja, aquele movimento político fazia parte da vida de vocês da dali, né? minha vida. Aí eu nasci, ficava, obviamente, que eu não lembro. Era Belém, Brasília, porque meu pai trabalhava junto com meu avô, ajudava o meu avô. E aí, por um momento da vida, eu passei um pouco menos de um ano, quase um ano, morando em São Luís, porque meu pai abriu uma empresa de outdoor. Na época, outdoor também ainda estava na moda. Sim, sim. São Luís ainda estava se desenvolvendo. Certo. E aí falou, pô, vou levar essa novidade para São Luís. A gente ficou quase um ano lá, ainda morei quase um ano em São Luís quando Olha bebê. aí. E aí volto. Quando eu volto, meu avô já não é mais deputado, ele vira, puxar a memória aqui, presidente do Interpa. Olha aí, Do caramba. Interpa. O meu avô até hoje é o cara que mais entregou títulos de terras no estado do Pará. Bacana isso, hein? E aí eu já tenho meus 4 anos, 5 anos, Já aí eu já começa a entender lembro, um pouquinho, né? continuo no meio e entendendo um pouco o que é tu ter um avô político, a ausência ao mesmo tempo, a presença quando ele tem o tempo dele. Uhum. E aquilo ali me inspirava. De alguma maneira aquilo ali me inspirava. Então foi todo esse tempo até ele se aposentar, a gente participando da política diretamente. Após isso, a gente até hoje na família trabalha na política, não como candidato. E eu venho agora, acho que depois vou dar um chute rápido aqui, depois de 34 anos, que alguém da família Ou seja, se dentro dessa candidatou. época, ninguém, nem tio, O meu pai tentou, na época, meu pai acho que tinha 21 anos. bem novo ainda, Ele né? veio com a candidato, mas ainda faltava experiência, por mais que meu Sim, avô tivesse, mas falta para a pessoa que está mesmo ali na linha de frente. sim, E ele sim. não conseguiu, e depois daí ele falou: não, eu vou seguir no meu ramo de direito e não vou querer mais me candidatar. Mas todos eles têm ligação com política, sempre gostaram. E eu cresci com esse propósito. E eu sabia que um dia eu ia ter que tentar realizar esse sonho meu, que eu sinto em mim, que é o que eu preciso, que é o que eu quero, que é o propósito que Deus me deu e também que o meu avô me inspirou. E assim, falando ainda do vovozão, entendeu? Sempre a gente guarda algum momento da vida que fica eternamente, né? Aquele momento, aquela situação ou aquela história que nós vivenciamos com o nosso ente querido, né? E o teu avô, Eu falando em tenho política, várias. isso, ele é um cara que com certeza tu deve ter, como você mesmo acabou de falar, várias histórias. Tem alguma história, Neto, que tu possa compartilhar com a gente, que te marcou, que faz hoje de você realmente entrar na política, ir para a política, que tenha a ver com o teu avô, alguma história dele? Olha, todas as pessoas que hoje eu conheço que trabalharam com meu avô, todas falam com muito orgulho dele, né? Então, o altruísmo, a solidariedade que ele tinha com as pessoas, a Sim, política que ele fazia com as pessoas era inspirador. E aí não é só para mim, não, é para todo mundo. Então, não vou te dizer uma historinha específica, porque são várias, até me falta agora uma memória exata. certo, Mas a forma com que ele dava com as pessoas, a forma entendi. com que ele botava como prioridade as pessoas, aquilo ali que começou a mexer comigo. E me moveu por muito tempo como pessoa, entendeu?
Pensei por várias vezes me candidatar, várias vezes, com 20 anos, com 25, com E o 28. que te parava nesse momento? Não me Era. achava preparado Entendi. e eu estava, graças a Deus, bem estabilizado, trabalhando com a minha representação, que eu te falei, Sim. e faltava às vezes coragem também, até que quando me bateu os 35 anos, falei, cara, ainda não casei, pretendo casar, mas ainda não casei. Ou seja, Pretendo ter tá, filho, mas tá ainda não solto, tá tenho. solto na Tô pista? solto, não. Ah, Tenho namorada, sim. muito bem, muito bem, muito bem Olha, amarrado. já ia te colocar numa Não, sinuca não, de não, bico pelo aí. amor de Deus, amor. Mas eu ainda não casei e não tenho Certo, filho. Eu falei, cara, eu acho que agora é o momento de eu poder pensar, entre entendi, aspas, só em mim, entendi. né? E investir nesse propósito que eu quero pra mim. Bacana, legal, bacana mesmo. O que te moveu realmente é adquiriu experiência e tu tá naquela fase da vida realmente que você tem um tempo, tem a maturidade, Exato. entendeu? E aí, ou seja, você realmente vai conseguir fazer muita coisa, né? Trabalhar por Belém, né? Só para teres uma ideia do quanto eu tô levando isso a sério, para vocês que estão me Aqui, ouvindo ó. aqui, É, eu sou a primeira vez que eu venho como candidato, mas eu venho preparado, eu não venho me aventurar. Por que eu tô falando isso? Eu larguei o que eu estava fazendo, o que eu estava trabalhando, não caramba. me tiraram. Isso aí, as pessoas que trabalharam comigo vão acompanhar aqui Sim, esses sim. vídeos, podem confirmar isso. Não vou falar o nome da empresa, não sei se eles veem problema nisso. Vou falar. 9 anos e meio trabalhando como representante comercial numa grande empresa chamada Tramontina. Caramba. 9 anos e meio. Meus 2 primeiros anos foi trabalhando em toda a região do Salgado, do estado do Pará, toda a região do Salgado. Pegava o carro segunda-feira, Sim, só chegava em casa na sexta. Aí tive a proposta de trabalhar só em Castanhal, com os atacadistas, distribuidores de lá. E certo. aí, graças a Deus, eu saio de uma média de 80 clientes para 8. Isso me assustou, Sim. mas eu nunca esqueço que eu tinha um gerente chamado Leonardo. O Leonardo chegou para mim e falou: se tu fizer um bom trabalho, se tu te dedicar, tu triplica o que tu tá ganhando, Caramba, com os 8. trabalhando só com 8 e do lado de Belém, podendo ir, Caramba. voltar e dormir na tua casa. A gente fica meio cético nisso, né? Logo do início, né? Fica, fica. E eu te digo que eu trabalhei. Do jeito que ele falou, eu demorei uns 7 meses para ver esse resultado, não demorou muito. E aí sim, de 2 anos para frente, até os 9 e meio que eu estou te contando, eu trabalhava só em Castanhal, só para os distribuidores atacadistas de lá. Graças a Deus, a maioria dos anos em que eu fiquei desses 9, eu bati a meta. Na maioria, alguns não, Sim, porque o sim. mercado também Oscila, né? precisa Teve estar, pandemia, teve toda essa. enfim, como vocês todos já sabem. Mas graças a Deus eu saí pela porta da frente. Eu fui lá. Hoje, um abraço pro meu coordenador Lauro e pro meu gerente Diego. O Diego, um cara foi maravilhoso. Falei, Diego, eu tenho um propósito de vida, eu preciso da tua ajuda. Eu conversei com ele, perguntei como ele via isso. E o Diego me abraçou, abraçou minha causa, me ajudou bastante e entendeu. Então eu largo o que eu estava vivendo, que sendo muito sincero, Sim, sim. eu não sentia que era aquilo ali que eu queria pro resto da minha vida. Entendi. Tá vivendo, como eu falei, não essa aventura, essa grande responsabilidade Verdade. que é se candidatar e pegar para si uma representatividade coletiva imensa. Mas eu quero isso para mim. Caramba, bacana, legal mesmo. Isso, eu vejo assim, uma sinceridade em você realmente e que você está fazendo realmente de coração mesmo, cara. Isso é bem legal e é muito importante por isso. É o amor, é a Uhum. vontade que você está empregando nessa nova empreitada. Neto, e aí, o que que rola, o que que acontece nesse período aí de entrar na campanha, entendeu? O que que você almeja trazer para Belém, entendeu? Nessa nova empreitada aí. As primeiras ideias vieram, e aí eu vou te contar uma outra história. Ao Eu mesmo adoro tempo, história. Meu irmão, é comigo mesmo. eu tenho várias, só que são histórias pessoais que eu acho que não vem ao caso. Na mesma época em que eu saio da minha representação, Sim. eu recebo o convite para ser presidente de escola de samba. Nossa, Olha que loucura. caramba. Então hoje eu tenho uma campanha para tocar, junto com a minha equipe, obviamente, que eu não faço nada só. Eu tenho uma reforma para cuidar, também junto com a minha equipe, com meus familiares estão me ajudando muito lá no Veropinha. E tenho uma escola de samba com toda a comunidade, com toda a responsabilidade administrativa e financeira que se tem uma escola de samba para eu tocar. Então eu estou com
responsabilidade de reforma, tô com responsabilidade de campanha, responsabilidade de presidente de escola de samba. Que não é literalmente ser um presidente de escola de samba, né? Sim, Quando sim. você assume, principalmente o acadêmico de Samba da Pedreira, Olha aí alô, que minha legal. comunidade, um beijo para vocês, é uma responsabilidade social imensa que tu carrega. As pessoas te veem como alguém que pode mudar, Verdade. pelo menos aquele espaço em Sim, que sim. tem a tua sede, que tem a tua quadra. Aquela galera ali, aquele raio, eles te enxergam de uma forma diferente, eles querem que tu faça diferente, Certo. que tu faça algo para eles em benefício, abrindo a quadra, algum tipo de oficina, algum tipo de ação, né? Que a escola de samba venha só a melhorar também, porque já vem batendo na trave 2 vezes vice-campeão, mas já foi 4 do Carnaval Especial. Então, quando eu vi de perto a responsabilidade de tratar diariamente com pessoas, não me assustou, te dá uma Sim, te dá certa, um né? gás, né? Te dá um gás, te dá, tu fala, caramba, o negócio aqui, a responsabilidade é grande. Mas no final das contas tu fala, cara, mas eu gosto. Tem muita gente que fala, cara, onde tu te meteu, tu quer te candidatar, tu quer ser presidente de escola de samba, tu tá no meio de uma reforma. Eu gosto. Desafio, né, Neto? Eu gosto. Eu acho que era isso que estava precisando para mim. 9 anos e meio fazendo a mesma coisa, repito, maravilhosamente bem. Eu amava as pessoas que trabalhavam comigo, mas não era o meu propósito de vida. Daquele que eu Sim, vou me sim. aposentar e vou falar, cara, eu fui do começo ao fim, Eu precisava fazer com isso. aquele tesão. Sim, Não, eu sim. precisava sair, eu acho que eu saí na hora certa. Bacana, Posso vir bacana. a voltar, a gente não sabe o dia de amanhã, Verdade. mas É, hoje, e no mais, né, como você falou, sair pela porta da frente, da né? porta da frente. Da porta da frente. Graças a Deus já encontrei alguns aí na rua que estão trabalhando, colegas de trabalho, todo mundo me dando força, me incentivando. É isso que nos move, né? Verdade. Não é clichê, não é o que nos move. Tu sai aqui cansado, se eu chegar, a Raíssa que está aqui comigo, que é a nossa assessora de comunicação, Aqui nos nos bastidores. bastidores, qualquer outra pessoa, pô, meu amigo, o teu trabalho tá lindíssimo. Fala, ô, meu amigo, você acabou de ajudar um cara a chegar com um gás 100% para dormir Deu na mais cama. uma Deu injeçãozinha de mais uma gás. injeção. Falar que a gente não gosta de elogio é mentira. Verdade. Então a gente precisa das pessoas certas do lado Verdade. para te incentivar ou te puxar quando tá errado, né? Para tu não errar tanto, porque errar todo mundo erra, né? Mas tu ficar lá, aí já é aquele. Aí sim é clichê, já é porque é Verdade. uma escolha. Permanecer no. Não é, aí realmente é E complicado. aí, falamos de escola de samba porque de lá surgiu as minhas primeiras ideias de propostas, de projetos. É bom que todo mundo saiba que o Sim. vereador ele não executa, viu, Pois é, pessoal? isso é muito legal a gente bater nessa tecla, porque às vezes tem muita gente que até de forma ingênua é enganada, né? Porque Enganada. as pessoas prometem algo que realmente não tem como cumprir, né, Neto? Exatamente. Vamos lá. Um vereador, o que que ele tem que fazer? Ele tem que fiscalizar uma obra que esteja acontecendo, ele precisa saber qual é o prazo dessa obra e saber por que passou do prazo. Ele tem que cobrar, ele pode pegar e solicitar benfeitorias em estruturas públicas. Isso ele pode fazer. Ele pode elaborar um projeto que ele vai depender da Câmara Sim, para sim. ser aprovado. Né? Ele precisa ter um bom relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho, com o próprio prefeito, independente de quem venha a ser. Tudo isso precisa estar muito bem ajustado para que Belém ande. Belém, Certo. Ananindeua, qualquer outro município. Se não tiver, já atrapalha, pessoal, sendo muito sincero com vocês. O vereador de não asfalta. É uma coisa que as pessoas precisam saber. É, que tem muito gente, não, eu vou vir aqui asfaltar Mas, a sua rua. exatamente, mas como eu falei, ele pode elaborar uma solicitação de benfeitoria diretamente para o Sim, gabinete da sim. prefeitura. Mas dizer que ele. Dizer que ele asfaltou, isso é mentira. Certo. Agora, falar que ele participou, que ele foi atrás, sim, 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 sim. Então, quais as ideias que começaram a me surgir? A primeira, eu falei, cara, eu sou hoje presidente de uma escola de samba, então eu Certo. vivo a cultura. A cultura de Belém, o potencial dela é bem aqui, o investimento é bem aqui. Para mim, eu quero estar lá para ver qual é a justificativa da gente não ter um bom e digno investimento na cultura da nossa cidade, É que é verdade. riquíssima. Verdade. E aí a cultura puxa também o turismo. É uma coisa Cara, puxa a outra, né? puxa outra. E a gente hoje, principalmente na área gastronômica, a nossa estrutura, né? Uhum, Cumbu, enfim, a gente tem muita coisa diferente, né? Para exatamente. apresentar para as pessoas, entendeu? Estamos apresentando? Estamos.
Mas hoje eu vejo assim que realmente é um pouco tímido, né? Exatamente. O Cumbu, por exemplo, tudo bem, a gente não pode falar que o Cumbu não cresceu. Cresceu. Mas de que forma? Cresceu certo, cresceu errado? Ordenado ou desordenado, né? Ordenado ou desordenado? Tem alguma lei já que está rigindo por lá o que pode, o que não pode? Porque estão saindo fazendo construção adoidado lá. Cada um faz do seu Cada um jeito, faz do né? seu jeito. Para onde tu está despejando o lixo da casa que tu estás fazendo, do restaurante que tu está montando? Tu estás preparando essas pessoas? Tem isso. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer as mulheres da Ilha Cumbu, Olha aí que legal. onde a gente está juntos nessa empreitada. E o que eu mais escutei foi: nós estamos crescendo, mas nós, moradores aqui do Cumbu, não estamos indo. Não estamos Não crescendo estamos sendo juntos. beneficiados, né? Não. Os restaurantes estão trazendo as pessoas de fora, não estão prestigiando as pessoas daqui. A gente só serve para levar e buscar, ou então para estar trabalhando na parte de trás da cozinha. Eu acho isso um tremendo erro. Sim, sim. Precisava e precisa se fazer curso de capacitação e profissionalizante para essas pessoas, para receberem a nós mesmos que vamos atravessar lá no Cumbu Verdade. por prática de lazer, porque o deles é dia a dia, o nosso é prática de lazer, e o turista que vem de fora. Verdade. Não é verdade? Então, está crescendo lá? Está crescendo, mas está crescendo desordenado. E a gente precisa saber o porquê. Isso sim um vereador pode fazer, Entendi. né? Mas falando da questão da cultura, o Carnaval de Belém, para quem não sabe, pessoal, já foi o terceiro, batendo perto do segundo maior do Brasil. Sim. Na década de 80, Eu ali, lembro muito bem perto disso. de 90, era maravilhoso, eram mais de 3 mil brincantes nas ruas, né? Porque era lá na Doca, então eu tinha o público da comunidade, que saía de onde for para ir prestigiar a sua escola, eu tinha o público da Doca, que já estava começando a crescer, já estava se tornando ali o bairro do Marizal, já estava se tornando um bairro chegando ali no elitista, Sim. né? Eu tinha também a classe média. A partir do momento em que eu tiro de lá, a partir do momento em que os investimentos que eram feitos para isso acontecer somem, o Carnaval de Belém hoje só existe pelo amor da comunidade e dos administradores, presidentes e coordenadores que tem hoje em frente a essas escolas. Porque o Entendi. repasse que nos é dado, a gente só recebe na semana do Carnaval. Aí tu vai me perguntar, como assim só E- recebe na semana? E assim, o que a gente observa é que o carnaval, quando termina o carnaval, né, propriamente dito, já Já começa começa o outro, outro. né? E se o repasse vai ser passado na semana, como é que funciona? Exatamente. Amor, movimento da comunidade para fazer acontecer, Sim, alguns empréstimos, outros, cada um se mete do jeito de se arranjar dinheiro. Alguns próprio presidente vai lá, dá o aporte, depois, quando vem o repasse, se reembolsa, enfim, eles dão um jeito. Então hoje eu posso te dizer, Carnaval de Belém só funciona porque só se tem amor, graças a Deus, mas não tem que ter só amor, sim, sim. né? Quando se fala de algo que realmente foi o terceiro do Brasil, só com amor você não consegue Tu sai manter. de 3 mil e poucos brincantes, hoje 1.300, 1.000 brincantes, E tu a ficar... população, praticamente da década de 80, cresceu e cresceu muito, né? Cresceu demais. Ou seja, a tendência minimamente era ficar a mesma coisa. Ou crescer. A tendência era crescer. Sim. Então, não vou falar de valores aqui, mas pelo menos que esse repasse fosse feito 6, 7 meses antes para dar tempo de se preparar. Preparar o carro alegórico, preparar as fantasias. Eu já estou nesse processo, mas tem escola que não está. Entendi. Então é muito difícil. Então, a partir disso, eu falei, cara, cultura não é benquista aos olhos da administração, só pode. Eles não estão enxergando esse potencial que nós da população E é enxergamos. verdade. Eu, aproveitando essa tua deixa, eu mesmo já tentei trazer esse programa que eu conto histórias de pessoas Aham. daqui do nosso estado, valoriza a nossa cultura, entendeu? E eu já tentei o apoio da parte Difícil. pública, não consegui, Muito entendeu? difícil. Muito difícil. Então, hoje, eu não posso te dizer que o carnaval vai acabar. Acho muito difícil isso acabar. Por mais que ele vá caindo de produção, mas é muito difícil. Só que hoje ele tá gritando socorro. E quando eu falo carnaval, pessoal, eu falo pessoas, eu falo comunidades. Porque o Acadêmicos, por exemplo, que é a escola de samba a qual eu sou presidente, junto com algumas outras 5, 6 ou 7, a gente tem uma estrutura física muito boa. A gente tem uma quadra, onde dos 365 dias, pelo menos mais de 250 ela está fechada. Porque para abrir é custo. Se eu for fazer evento lá dentro é custo.
Se eu for fazer oficina para criançada, é custo. E ali atende realmente a comunidade ali, né? Atende A a comunidade comunidade. pulsa ali, né? Aí eu te digo uma ideia que eu vou levar para dentro da Câmara se eu conseguir chegar no meu objetivo. Por que não se elabora uma parceria institucional entre prefeitura e escolas de samba que apresentem, obviamente, um espaço físico adequado? Porque nesse espaço físico, a prefeitura não faz de uma forma constante oficinas. Bacana, boa ideia. Por que não faz cursos de informática? Por que não faz ações de cidadania, ações de saúde que a gente viu o governo fazer, mas tu não vê um da prefeitura? E outra, não tem que ser feito ação só durante o período eleitoral. Sim, tem que ser constante, né? Qualquer dentista fala para ti, com problema ou sem problema, volte aqui daqui a 6 meses. Verdade. Qualquer médico para ti fala, se você quer se cuidar, faça o seu check-up a cada 6 meses. Porque pelo menos 2 vezes no ano a gente não faz em cada quadra de escola de samba, ou seja, pulverizada dentro de Belém, a gente não faz uma ação dessa de saúde. E assim, o que tu falou é legal, por quê? Porque a gente vê que a grande maioria das escolas tem a estrutura, Tem a tem estrutura. toda a estrutura, ou seja, você não vai fazer investimento em estrutura, né? E o principal, tem a comunidade, né? Então tem tudo ali que Com precisa realmente certeza. para. Com certeza. Qual é a estrutura mínima? Eu preciso de um teto, eu preciso de 2 paredes, banheiro. Pronto. Se tiver que fazer alguma benfeitoria, a gente faz, a gente dá um jeito. Hoje a minha quadra está preparada para isso. Algumas outras podem, aqui, um detalhe aqui, outro ali, mas nada que impeça que isso aconteça. Sim. Isso pode acontecer. Obviamente, a prefeitura dando um aporte financeiro mensal não precisa ser nada exorbitante, que pague o custo de estar abrindo, fechando, usando a luz, não tem problema. Faça oficina para criançada. Tem de luta, tem de esporte, tem de teatro, tem de música. É um espaço parado. E Verdade. hoje a gente escuta tanto falar, tem pouca creche em Belém. As creches que tem estão para cair o teto na cabeça das crianças, para construir é caro, para reformar também. A gente tem um espaço onde você pode fazer uma creche itinerante, por que não? Boa Não é ideia. verdade? Verdade. Eu não posso executar, como eu falei, o vereador não faz isso, mas eu posso sim botar essa ideia na mesa e ela ser discutida com todos os outros amigos da Câmara, para que a gente possa aprovar e levar até o prefeito. Você vai estar. Aí, olha aí, eu já envolvi num assunto só cultura, educação, cidadania e saúde, Verdade. dentro de uma comunidade grande, que lá no caso é o bairro da Pedreira. É, Mas tem a de Coraci, tem a do Jurunas, tem a do Guamá, tem. E a do Jurunas, do Guamá, já pega o pessoal da Terra Firme, é o pessoal que está em volta. Não é só para aquela comunidade. e aquela comunidade, a galera que tá aí nos entornos ali, é uma comunidade fiel, né, cara? Sempre Muito, ali, tá sempre ali, quando tem movimento, sempre tá muito, apoiando, né? muito. Michel, posso te falar que hoje a gente ainda consegue fazer alguns movimentos de evento, de oficina dentro da nossa quadra, pelo voluntariado Pois da é sobre comunidade. isso aí, né? Mas é sobre isso. Vamos fazer aqui, Neto? Vamos. Olha, deixa comigo quando terminar o evento, eu vou limpar. Deixa comigo que eu vou lá abrir a quadra porque eu sei que tá no teu corre. Eu fico lá. É isso. E aí o que eu tô buscando? Dentro do meu limite, como pessoa que não é um político, eu vou atrás de parcerias, Sim. né? Tô fechando parcerias que eu ainda não posso falar agora, mas assim que fechar eu vou botar nas mídias sociais. Parcerias culturais de pessoas que têm um potencial imenso de trabalho, mas não têm um espaço. Vem, aqui, minha quadra é sua, pode usar o espaço. O que eu quero da pessoa? Poxa, faça parte do meu desfile. Só isso. Quando tu vê, tu tem uma parceria também institucional, mas entre Sim. duas instituições que estão precisando, estão gritando, me ajuda, Verdade. né? Bacana, legal isso É mesmo, né? muito bacana, cara, é muito legal. E aí eu tento essa experiência dentro da cultura, eu também tenho um entendimento aí, não tão específico, porque eu não sou médico nem enfermeiro, mas eu tenho um pouco de entendimento da realidade da saúde em Belém, Sim. porque meu pai é diretor de hospital, então a gente vê como funcionam as coisas de perto, as dificuldades também que às vezes se enfrenta no dia a dia, né, das pessoas com relação ao Sim. atendimento, mas eu quero muito abraçar essa causa também, que é uma causa que hoje em Belém, De certa forma, acaba sendo até precária, né? sendo a partidária o máximo possível, mas a gente não tem como falar que não é precário, como você falou. Precário. O teto, o piso salarial hoje, nem isso eles estão pagando.
falta material. Estrutura física não tem como absorver esses funcionários e fazer com que eles trabalhem. Se está faltando incentivo para essas pessoas trabalharem, elas não têm nenhum material, Como é que faz um bom como é trabalho? que faz um bom trabalho? Como é que vai andar É uma a reação em saúde? cascata, né? É uma reação em cascata. Eu tive a oportunidade ontem de conversar com vários servidores da área da saúde. A mesma reclamação. Neto, as estruturas das unidades de pronto atendimento, os postos de saúde, falta material. Tem gente que chega lá para ter uma sutura de 4 a 5 pontos só. A gente tem que mandar voltar para casa ou tentar mandar ir para outro posto que a gente não consegue. Sutura. Ou seja, algo que é o Básico. trivial, né? Trivial. É o trivial. Então, com relação à saúde, com essa classe, eu vou brigar demais também. Bacana A gente isso, precisa, né? também teve muitos relatos de assédio. Cara, acontece muito, principalmente nos plantões. Neto, a gente não tem para onde correr. Ah, a ouvidoria da SESMA, não dá em nada. Caramba, Não é uma existe, realidade não isso. existe um guarda municipal, uma segurança na frente dos postos, na frente das unidades, que a gente possa se sentir minimamente seguro. Eu acho isso um absurdo. Verdade, Aí a tal concordo. da solicitação de benfeitoria, que urgentemente, seja o neto, qualquer outro, eu não quero isso para mim, não. Eu não Entendi. quero ser pai da criança. Eu quero que qualquer um vereador que hoje esteja ainda no mandato faça esse tipo de solicitação com urgência. A gente não vê, de fato, guardas dentro das unidades de saúde. A gente não vê mais guarda municipal nas praças. Tu vê um ou dois. Verdade. É uma coisa que realmente eu Para pensar. verdade, é uma coisa que eu tô Eu pensando agora. desafio vocês a andarem lá na Praça da República, andarem lá na Praça Batista Campos, 8 horas, 9 horas da noite, que ainda era para ser um horário de pico, onde as pessoas estão lá fazendo Cooper, passeando com a família, tomando a sua água de coco. Eu desafio você a ver mais de dois. Isso a gente está falando Praça da República, até mesmo a praça que é considerada uma praça glamurosa, a Praça Batista Campos, realmente eu não vejo. Não, não tem. Não tem. Realmente. Então, quando tu vê um assunto vai puxando o outro, a gente já está falando da parte de segurança, é porque de fato Belém precisa mudar. Belém precisa compor um time que esteja falando, pelo menos a maior parte dele, a mesma língua, Certo. para que a gente possa formar um time que faça um legado para daqui a 4 anos as pessoas olharem bem. Tudo não deu para fazer, porque ninguém é super-herói. Mas o bom trabalho aqui foi feito. Esse é meu objetivo. E assim, e Belém tá gritando, né? Por quê? Porque vem a cópia aí, né? Tem a E Copa. isso é algo que vai apresentar o nosso município, né? O nosso estado, não só para o Brasil, mas para o Para o mundo. mundo. E de que forma vai ser apresentado isso? De que forma as pessoas vão enxergar e vão ter a referência de Belém? Entendeu? Então isso realmente, como eu falo, tá gritando, né? Exatamente. Qualquer pessoa hoje sabe que a Copa está vindo aí, né? Sim. E a maioria já sabe que vão ser investidos bilhões. A gente sabe que os locais que já estão sendo feito obras, que já estão sendo feito as melhorias, mas a gente precisa cobrar o que vem para a Baixada, o que vem para a comunidade, o que vem para os bairros mais necessitados de Porque na Belém. verdade é aquela. Porque- Para essa periferia, acaba sendo, de certa forma, às vezes, só uma maquiagemzinha, né? Exato, O investimento exatamente. pesado acaba vindo realmente no centrão e às vezes nem essa maquiagem chega lá nas periferias. Se eu não me engano, está prometido para Belém mais de 55 quilômetros de tubulação para saneamento. Isso é algo que a gente tem que estar de olho. Porque isso é embaixo da terra. A gente Não tem precisa como. cobrar. Então tem que ter alguém ali do lado sabendo de fato o que está acontecendo. Ah, não, foi cumprido? Perfeito, cumpriram o que falaram. A gente precisa ser essa pessoa assídua, tem que ser atuante dessa forma. Inclusive, até recentemente eu vi aqui nas redes sociais, né, que estavam reaproveitando algo que poderia ter sido feito novo, entendeu? Exato. E aí puxou isso me veio na cabeça agora. Realmente precisa ter alguém que realmente fiscalize, que acompanhe, Exato. para que depois, daqui a 2 anos, aquele problema que acontecia, que foi sanado de forma provisória, quando você vai ver, retoma de novo, retorna de novo, e às vezes até pior, né? Exatamente. E o que a gente mais esperava? A gente esperava cada vez mais agora a prefeitura atuante. A gente esperava, mas a gente não vê. Sendo bem sincero aqui, deixando a minha crítica na tua mesa. Sim. A gente não vê.
E mais do que nunca a gente precisa ver agora. Mais do que nunca, independente de partidarismo, prefeitura e governo do estado têm que andar junto. Porque outra COP30 só daqui a 450 anos de novo. Verdade. Entendeu? O maior investimento da história da nossa capital está vindo aí. Alguma parte já está sendo feita, mas a maioria ainda está vindo. E a gente precisa, como eleitor, cidadão, cidadã, De que forma está vindo, de né? que forma está vindo, para onde está indo, como isso vai beneficiar não a mim, porque é isso também que as pessoas precisam entender. Não é que a política vai mudar a tua vida dentro da tua casa, ela vai mudar de forma coletiva. Entendi. Ela vai mudar teu bairro, vai mudar tua comunidade, né? Tem aquelas pessoas que acham, não, tem que resolver a minha vida. Não, não é essa a Entendi. política. Mas a gente precisa sim saber o que vem para cá. Eu preciso saber, eu preciso participar desse investimento tamanho que está sendo feito aqui. Então a gente precisa Ou seja, cobrar. tem muito trabalho para ser feito, Tem né, Neto? muito trabalho, tem muito trabalho. E aí, como eu te falei, precisa de um bom time para isso. O time dividido não vai para frente. Verdade. Não vai Nenhum para time frente. dividido Nenhum time dividido vai para ganha o frente. jogo, né? Exatamente. Então, acredito que essa eleição seja a eleição mais disputada dos últimos tempos ou da história da vereança de Belém. Sim, Não sei, sim. de deputado do governo, não levantei essa estatística. É verdade. Mas da prefeitura, sim. Justamente pelo grande trabalho, a enorme dedicação que você tem que ter ano que vem por causa da COP30. A gente tem que aproveitar e deixar um legado bom para a população, seja ela da classe A, B, C, D ou E. É verdade. Isso Tem vai que mudar a todo vida mundo sentir isso. não só do nosso município, né? Do nosso estado, de certa Aham. forma, mas vai mudar a vida de muita gente, né, cara? Muita gente, muita gente. As pessoas têm que aproveitar esse boom e também buscar o que hoje o governo do estado ou a prefeitura está te ofertando para você aumentar a sua capacidade de gerenciamento, a sua capacidade de empreendedorismo, a sua capacidade, seja a área que você atua, porque eles precisam estar fazendo isso, eles precisam minimamente estar ofertando para ti algum ganho para que tu possa melhorar profissionalmente, né? E aí sim, de uma forma individual, tu te sentir beneficiado. Mas as grandes obras, elas são coletivas, talvez não chegue exatamente na porta da tua casa, mas se chegou ali na esquina, se chegou Sim, a 2 sim. quilômetros, o trabalho foi feito. A gente também tem que admitir. Porém, hoje, eu não estou vendo a prefeitura na rua fazendo esse tipo de trabalho. Entendi. Eu, como milhares de pessoas. Verdade, verdade. Faz sentido o que o Neto tá falando. Neto, é assim, a gente vê que realmente você é um cara que tem uma energia, tem uma, entendeu? A forma como você coloca, a forma como você explana, entendeu? Os teus projetos, eu acho assim que é algo realmente que traz essa paixão, né? Traz essa. Assim, eu te falei, quando eu começo a falar, vai saindo. Então, Sim, e sim. algumas coisas saem do coração mesmo, né? Porque tu fica indignado como qualquer outra pessoa. Sim, sim. Né? As pessoas têm que saber, o político ele também se indigna, ele também fica chateado, ele também tem as opiniões dele. Eu sou candidato ainda, mas eu tô falando dos que estão lá, eles têm. Pois Né? é, aquela coisa, você é candidato, mas atrás do candidato tem Tem um uma ser humano, pessoa que né? tem suas Neto opiniões, tem Velasquez. suas ideologias, Sim, tem sim. suas convicções, que também erra, normal, natural. Sim, sim. Né? Quem vende muita fantasia, pessoal, Não dá cai essa, nessa não, não né? dá essa moral porque isso aí já é passado. Vender desse tipo é passado. Seja transparente, direto. Peça para que a pessoa seja transparente com você. Fale a verdade, que essa é a melhor comunicação que tem. Bacana, né? Neto, é o seguinte, a gente já tá quase chegando no finalzinho. O Certo? bate-papo tá fluindo, tá rolando. E assim, eu sempre faço uma pergunta em todas as entrevistas, certo? Não vale olhar relógio agora, entendeu? Não vale olhar celular, olha, até colocou o celular para ali. Tu achas que em quanto tempo a gente já tá batendo papo aqui? 40 minutos? 50 minutos? Quanto tempo tu acha que a gente tá batendo papo aqui? Vamos lá, 55, 50 minutos? 55 a 50 minutos, né? Será se é isso? Vamos ver se Se eu o acertar, Neto eu ganho é uma bom. cachaça. Ganhe aqui uma canha mineira. Meu amigo Eduardo, quanto tempo a gente já tá de bate-papo, Eduardo? 1 hora e 2 minutos. Ou seja, Foi muito rápido, né? você não viu o tempo passar. Não vi, não vi. Então isso significa que eu estou fazendo um bom trabalho, porque passou o tempo, e o bate-papo tá gostoso, vai fluindo, né? Tá É aquilo que eu te legal. falei, né? O Guia Podcast é isso.
nem roteiro eu tenho, Uhum. porque a gente quer passar para você que está assistindo aí essa naturalidade, como se a gente estivesse Exato. na sala de casa, né, conversando, trocando uma ideia, entendeu? Então, para que você tenha e se aproxime e compartilhe desse ambiente com a gente aqui. Bacana, Neto. E outra coisa que eu sempre pergunto Mão de bala. no podcast é o seguinte: como é que foi essa experiência? É o teu primeiro podcast, é? É meu primeiro podcast. Então, como é que foi essa experiência de estar Foi debutando legal, aqui no Guia cara. Foi Podcast? legal. Compartilha com a Eu gente aí. não tinha ideia de como funcionava. Sim, sim. Sinceramente, já entrei, por exemplo, em rádio. É um pouco parecido. Quando eu entrei, eu falei, um pouco parecido com rádio. Só que tu não está sendo, né, filmado. Sim, sim. E aí na rádio tem um roteirinho, tem alguma coisa assim. Mas foi legal. Foi legal. Foi mais leve do que eu imaginei. Pronto. Foi mais leve do que eu imaginei. Bacana, bacana. Parabéns pelo trabalho. Bacana, obrigado mesmo. E assim, antes de eu ir pro finalmente, Uhum. eu preciso fazer algo. A gente sabe que a gente só consegue trazer pessoas, galera, como o meu amigo Neto, se eu fizer, se a gente não tiver, na verdade, se a gente tiver os nossos patrocinadores. Claro. É a galera que faz isso acontecer, Neto. E assim, a gente tem algumas empresas que fazem isso, dão esse apoio, entendeu, pra gente. E uma dessas empresas é essa aqui, ó. Gama Lopes. Gama Lopes. Arroz e feijão Gama Lopes. E assim, É o feijão manteiguinha que eu uso lá no Veropinha. cara, e interessante, é uma coisa que É o que eu uso, é o que eu uso. vi aqui do nosso amigo, o próprio dono do Gama Lopes, veio aqui, eu entrevistei ele. O único lugar do Brasil que tem o feijão manteiguinha é aqui no Pará. Não tem em outro lugar. Uhum. E é só produzido hoje pelo Gama Lopes. Sabia disso? Não sabia. Então é por isso que eu compro ele. Só vejo ele no mercado. Só do Gama Lopes. Parabéns a Gama Lopes. Na verdade, eram os produtores, eles pararam de plantar, Sim. porque tinham as outras marcas, né? Então era mais vantajoso plantar as outras marcas. Aí o que o Gama Lopes fez? Investiu nessa produção, tirou do próprio bolso, falou, não, vocês precisam do quê? Preciso disso, então eu vou te apoiar para vocês produzirem para mim. Sabe o que acontecia? Tinha muita ruptura no mercado, o feijão manteiguinha. E de fato, de um tempo para cá, eu não vejo que tá tendo não, graças a Deus. Porque às vezes a gente tinha que mudar o feijão, porque não tinha. Atender, Exatamente. Né? Não tinha para suprir. E agora, como eles estão aí sendo campeão de mercado, e assim, eu bati o olho e falei, é exatamente essa embalagem aqui. E assim, o Gama Lopes é legal porque ele é uma empresa paraense. É uma empresa 100% paraense, uma empresa que acredita, que incentiva esse projeto aqui, que é um projeto de contar histórias de pessoas aqui do Pará, entendeu? Então, pô, eu me sinto muito orgulhoso de ter o Gama Lopes como parceiro. E olha, deixa eu te falar uma coisa aí. Manda uma caixa lá pro Veropinha. Pronto, ó. Fabrício, dá uma olhada aí. Por favor, atende Fabrício. O homem aí. Vai lá conhecer a casa, depois você vai entender o que eu tô falando. Pronto, legal, bacana. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Você aí que tá me acompanhando, às vezes você vai no supermercado e você fica com aquela dúvida. É tanta opção de feijão e você fica assim, cara, que feijão eu vou levar? Vou te dar a super dica. Leva produtos Gama Lopes. Por quê? Porque além de ser nosso, é uma empresa que apoia projetos aqui do Pará. Então, super dica para você. Projeto cultural de comunicação, que tá tão difícil, né? Verdade. Olha aí a Gama Lopes dando a moral. Tá dando essa Parabéns, força aí pra gente. Bacana. Valeu, Gama Lopes. Super dica aí, produtos Gama Lopes. Esse outro parceiro aqui também é fera. Recart Implementos Rodoviários. A Recart, para quem não sabe, ela constrói o baú do caminhão. Você compra o caminhão, ele vem sem um baú, né? Sim. E aí você precisa, por exemplo, dependendo da área que você atua, baú frigorífico, baú carga seca, baú isotérmico. Ela entrega todo pronto? E o que é legal da Recart é isso, que você vai, leva o caminhão, eles vão fabricar o baú para a tua necessidade, e o pulo do gato deles, que eu acho que é legal, porque ele é autorizado a homologar o caminhão com o baú. Então você já sai ali com o caminhão homologado pronto para cair na estrada. Perfeito. Entendeu? Então, olha, pensou em implementos rodoviários, pensou Recart, também é apoiador aqui do nosso projeto do Guia Podcast, beleza? Próximo. Esse aqui é fera, hein? Galera, seguinte, você que está pensando, a gente sabe que a educação e o estudo leva a gente a situações que nós nem imaginamos, né? A gente consegue chegar a níveis, entendeu? De virada de chave, de virada de vida através da educação. E a SMAC é a Faculdade Madre Celeste. Então você que está acompanhando a gente aí e está naquela
dúvida assim, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida, o que eu devo fazer? Escolhe um curso da SMAC, vai lá, faz uma faculdade e você vai ver que você não vai se arrepender, a sua vida vai mudar depois do curso que você escolher lá na SMAC. E olha, outra coisa importante, você que já é formado e tem aquele filho que está começando a vida, a SMAC tem a Escola Madre Celeste, que é do maternal ao convênio, preparando a sua criança e seu filho. Prepara todo o trajeto e tem a faculdade para você Tem a faculdade para você terminar e sua também graduação. nos apoia aqui no projeto, no Guia Podcast. Beleza? Próximo. Xai Burger House. Não provei, mas nos bastidores a gente estava conversando sobre, né? Xai Burger House. Daqui a pouquinho, Já me falaram a que é partir top das demais. 6h30, Tá aberto. tá aberto lá. Se quiser fazer uma visita lá, é sensacional, entendeu? O programa está sendo gravado hoje, a gente está gravando mais cedo. Exato. E assim, então não teve Xai hoje pra gente, porque ela começa a funcionar. Mas eu vou voltar aqui. Você vai voltar, Tenho né? certeza Então pronto. absoluta. Então olha, prepara a Aí na volta eu Xai. quero Xai. Pronto, já sabem. Xai Burger House. E assim, legal é o seguinte. Você que tá olhando aí, quer fazer o seu pedido? A partir das 18h30, você vai lá no Instagram, Xai Burger House, e vai lá no link da bio, e ali você já faz o seu pedido. Show de bola. Facinho, beleza? Também é patrocinador aqui do Guia Podcast. Esse cara aqui, eu acho ele um cara visionário. Um cara que investiu em Portel, no Marajó, e é um cara que ele vem construindo várias situações, certo? Para alavancar Portel. Ele tem uma loja de materiais de construção, né? É o Di Araújo, é o grupo Di Araújo, grupo empresarial. Atende Portel, atende Breves. Atende toda aquela galera ali. E ele não tem só isso, não. Eu digo que ele é um visionário. Ele não tem as telinhas que você falou ali, Sim. só que ele colocou aquelas telas grandes na cidade, entendeu? Que são aqueles outdoor digital, né? Sim. Então ele é o único que tem isso em Portel. Tem 2 outdoors na cidade. Parabéns pela inovação. Comunicação é tudo, Cara, pessoal. levando isso para Portel, super bacana. E ele tem a de esquina. Levou desenvolvimento sem precisar de prefeitura. Isso. Ele tem a de esquina, que é a loja de conveniências, padrão centro, São Paulo. Tem karaokê, tem Lá em show. Portel também. Lá em Portel, cara. O cara tá revolucionando o Portel. E vai lançar agora recente a primeira boate de Portel. Opa, meu amigo. E ó, já falei, vou estar lá fazendo essa cobertura. Coisa boa, coisa boa. Vou pra lá conhecer Portel, ele quer que eu esteja lá. Ah, é show, já fui em Portel. Gravar uns vídeos legais. Aquela experiência que eu te falei de viajar, eu fui Sim, em Portel. sim. Portel Breves eu atendia. Bacana, Muito bacana. Então, o grupo empresarial Di Araújo, que eu digo assim, que é de Portel para o mundo. O cara é um visionário. Meu amigo Di, grande abraço. Parabéns, Também Di, está parabéns. apoiando o nosso projeto, mesmo sendo de Portel, está acreditando no projeto aqui. É isso aí, meu amigo. do Pará, Parabéns pela iniciativa. Show de bola, hein? Próximo, Guia do Pará. O Guia do Pará é uma empresa que nasceu em 2001, que nós tínhamos o guia, foi o primeiro guia na época que a gente lançou e tal. E assim, eu acabei fazendo outras. As grandes empresas acabaram, de certa forma, me engolindo, né? Eu lancei um guia, na época que não existia Google, Facebook e nem... E depois surgiram os grandes empresas, aí, né? E eu não tive como concorrer. E nisso eu migrei para uma empresa de marketing digital, com desenvolvimento de sites e tal. E hoje, com as redes sociais, eu tive o feeling de fazer o seguinte: vou trazer o guia no Instagram, naquele mesmo formato que eu fiz lá do início, mostrando as empresas, trazendo as empresas através do Instagram. Então a gente está retomando o Guia do Pará agora no Instagram. Então você vai ter vídeo de empresas, vídeo de empreendimentos lá, feito por mim, através do Guia do Pará. Parabéns, Michel. Bacana. O trabalho é sensacional. Legal, prazer de estar fazendo parte disso. Bacana. Próximo. Red Horse. Energy Drink. Você já conhecia a Red Horse, né? Já. Já conhecia, né? Então a Red Horse é uma empresa que traz um energético sensacional. Cara, eu amo esse de maçã verde. O meu favorito é o de maçã verde. Esses dois também estão em alta, né? Estão em alta, melancia, né? Tem melancia? Já tem alguma melancia aí, Eduardo? Não, né? Na próxima, eu falei, eu vou voltar. Sim, vai voltar. Quando eu voltar, tem que ter Red Horse, tem que ter um feijão manteiguinha aqui. Pronto, show de boa. Boa. Já vou deixar tudo preparado. RM Vestuário do Brasil é o cara que me veste. Olha aqui, ó.
Tu Meu tá todo de patrão RM. Hoje, quem fez o meu uniforme Tá é a padronizado. RM. Michel Erickson escrito É, aqui. Bandeirinha do Brasil, bandeirinha do isso. Pará. Atrás tem as redes Todo sociais, todo personalizado. personalizado. E detalhe, quem comanda ali é o seu Pedro. Pensa num homem bom de negócio. E eu vou te dar uma dica, hein? Você que é candidato, o seu Pedro tem todo o material de apoio para você que também é Show candidato de aí, bola. entendeu? Precisa de bandeira, bandeirola, todo aquele material que você vai Até pra usar escola, né, Michel? para campanha, isso, enfim. Camisa da escola de Camisa da samba. escola de samba, o seu Pedro, e ele é bom de jogo, hein? Vou entrar em contato, viu, RM? Isso, RM Vestuário do Brasil Se também prepare para negociação. acredita no projeto aqui, show de bola. Eu acho que é isso. Pronto. É isso. Beleza. Pô, que Então, bacana. merchan feito, tem que fazer o merchan, né? Claro, meu amigo. Sem mexer não vai. Não vai, né? Olha só, galera. Então, como eu tava falando, a gente já tá chegando no finalzinho. E esse final é especial. Sabe por quê? Neto, o Michel do Guia Podcast vai sair de cena. Eu vou embora. Vou te deixar aqui sozinho. Né? A batata assando na Olhando tua pra mão. cá ou pra lá? A gente tá olhando pra lá. Porque quando eu entro em cena, é ali. Tá. Depois, quando você entra em cena, é aqui. Então, assim, o Michel do Guia Podcast vai sair de cena. Sabe por quê? Por quê? Porque agora, galera, vocês vão ficar com o podcast dele. Neto Velasco é o podcast dele, cara. É só dele. Se o podcast é teu, tu pode tudo, hein? Pode fazer merchan, pode mandar abraço, pode agradecer. Enfim, é o teu podcast, cara. Entendeu? Eu vou fazer agradecimentos e vou deixar fica uma mensagem. Fica contigo. Então, volta pra cá rapidinho. Michel do Guia Podcast vai sair de cena, galera, e fique agora com ele. Você não pode perder. Ele é um cara da publicidade, também é da comunicação. Fique com ele. Meu amigo Neto Velasco. Você quer organizar alguma coisa? Não, nada. Tá tudo tranquilo? Na hora, quando eu começar a falar, vou pedir pra ela um negocinho, aí ela vai... Então pronto. Galera, é o seguinte, eu vou sair de cena agora. Agora, meu amigo, é você e ele. Somente vocês dois. Neto, é contigo, meu irmão. Mete ficha. Primeiro, Raíssa, que tá aqui com a gente, a minha assessora de comunicação, faz um videozinho pra gente mandar pro nosso grupo do WhatsApp. Uma galera, temos mais de 500 pessoas legal, só cara. num grupo de WhatsApp que está nos incentivando, mandando mensagem positiva, acreditando no nosso trabalho. A vocês, toda a minha gratidão por todo o esforço que vocês estão fazendo no dia a dia para levar o nosso projeto, a nossa campanha para as outras pessoas que querem sim cara nova para Belém, que querem uma pessoa que represente elas lá e que tenha a porta aberta no gabinete. É isso que eu quero fazer. Para vocês do grupo, um beijo. Bacana. E para vocês, público geral, o seguinte. Aqui, Neto, agora. Aqui, É. não desacreditem na política. A descrença na política, ela só nos prejudica. Eu sei da chateação, eu participo dela e também tenho. Mas vocês precisam acreditar sim, que alguém pode chegar lá, um prefeito, um governador, um deputado, no meu caso, um vereador, chegar lá e fazer a diferença e ter a representatividade que vocês sempre quiseram. Eu sou uma pessoa humana, eu sou uma pessoa que adoro dialogar, o Michel está aqui, ele sabe disso. Verdade. Falei que eu até perdi o tempo, fiquei sem a noção do tempo. Podem ter certeza absoluta, vocês precisam participar disso, saber, estudar e acompanhar a quem vocês votaram, para depois vocês mudarem ou continuarem dando a confiança de vocês. Façam isso. Se hoje a gente fala que a nossa Belém ela está num descaso, ela está deixada de lado, mas em algum momento vai chegar alguém para deixar legado. E eu quero fazer parte desse grupo, eu quero ser uma pessoa que vocês vão lembrar positivamente com relação ao trabalho lá na Câmara Municipal, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, Michel, obrigado pelo espaço. Pessoal, venham aqui com o Michel, simpatia pura, um espaço maravilhoso, eu vou vir aqui mais vezes, Beleza. deixa passar o nosso corre, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala, se Deus quiser também, já como vereador de Belém, a gente fala como é que tá nossas andanças, nosso trabalho, até uma forma da gente conseguir chegar nas pessoas e dizer para elas a forma com que a gente está trabalhando, porque às vezes a gente não consegue em um, mas fica aqui todo o meu agradecimento pelo espaço e a vocês, não desacreditem, acreditem, deem a confiança no Neto, outro candidato que seja, estudem a pessoa, isso é muito importante, esse é o teu papel para ser participativo na benfeitoria. Porque o que a gente reclama, a gente em algum momento fez parte, por a gente ter jogado nosso voto fora em algum momento. Então, valoriza ele, por favor. E se você me permitir, eu peço aqui a tua confiança no meu trabalho, para que a gente possa estar num pleito ali em 2025, tá bom? Um grande abraço a todos. Bacana, galera. Esse foi o podcast de Neto Velasco? Valeu, exatamente. Tô treinando já. Então é isso, peraí.
quê? O Instagram, a galera que... O pessoal do Instagram, por favor, quem ainda não me segue, Neto Velasco F, @Neto Velasco F. Lá você vai saber da minha vida pessoal, lá você vai saber do meu corre, do meu trabalho, vai acompanhar e vai procurar saber um pouco mais do que é a minha vida e de quem sou eu com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que eu estou visitando, com Belém. Enfim, tá bom? Me acompanha lá, Neto Velasco F. Pronto, galera. Super dica. Você que está acompanhando a gente aí, Neto Velasco F de faca. Exatamente. Entendeu? Então, ó, já sabem, segue o cara lá, acompanha ele, ele sempre tá gerando conteúdo. E Sempre, o cara é dia, desenrolado, hein, meu irmão? Todo dia a gente tá gerando algum conteúdo. Bacana, sigam legal. lá, vejam o nosso trabalho. Galera, então é isso. Neto Velasco esteve aqui com a gente, contou a história dele. Você que não teve a oportunidade de acompanhar a gente, fica ligado que sempre tem novidade. E antes de eu me despedir de vocês, eu quero pedir algo. Sabe o que eu quero pedir? A gente só consegue trazer pessoas como esse cara aqui, o Neto Velasco. Se você fizer algo pela gente, o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, e deixe o seu comentário. Comenta. Isso. E detalhe, você gostou, você curtiu desse episódio de hoje? Você vai aqui embaixo, tá? Você que assistiu, você quer dar para aquele teu amigo, quer que ele conheça também o Neto, clica aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar, tá? Pega o link, joga nos grupos, joga para aquele teu amigo, para aquele teu vizinho, enfim. Fica à vontade, beleza? Promove esse trabalho maravilhoso. Bacana, Neto. Obrigado. Não, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, cara. Agradeço, obrigado cara. mesmo. Bate-papo maravilhoso. Bacana mesmo. Então é isso, galera. Mais um episódio pra conta. Valeu, Fiquem turma. com Deus e até a próxima. Um abraço. Fui.